Fala galera, hoje eu tô aqui com a Ada, minha esposa, 15 anos de casado, e eu queria dizer pra vocês que não sou eu que trabalho no Google. Nós trabalhamos no Google. A gente trabalha no Google. Trabalhamos juntos e conquistamos juntos. Exatamente. O processo ele é um processo muito demorado, com várias etapas. Aquela rodada final do mal. E existe um suporte muito grande para que eu tenha conseguido. Eu que passei no teste, mas não fui eu que fiz o teste. A gente fez o teste junto. Para você que é casado, para você que mora com alguém, você vai entender que a gente precisa muito do suporte um do outro. E a conquista é nossa. A conquista é nossa. O cônjuge faz toda a diferença durante esse processo. Tá se achando. Você não vai deixar isso, sacanagem? Ai, meu Deus. Não vou. Então, olha, é claro que deu certo, né? Hoje, graças a Deus, estamos aqui, mas a gente passou por várias tentativas. Foi um rala. Foram 2 países, vários nãos. Amazon, Facebook, Google, empresa pequena, empresa média, Walmart, Home Depot, um monte de empresa pequena. E o processo, ele começa por telefone, você conversa com o recrutador, depois você faz entrevista técnica, aí tem teste online, e você envia avaliação, às vezes você tem que fazer um projeto, e a criança dentro de casa, a menina chorando. Yes. E são afazeres domésticos também. Covid, quase me matou. Nasceu de mim uma nova criatura com a maior criatividade do mundo. Como lidar numa situação de Covid, todo mundo dentro de casa e o Demétrio passando por todo o processo num apartamento desse tamanhozinho, de madeira, que faz bastante barulho. 2 quartos, 2 meninos. 2 quartos, 2 crianças. E teve uma época que a Isabela, ela tava tendo aula dentro de casa. Exatamente, era aula online, Demétrio se preparando pro processo e o Noah, com 3 anos, dentro de casa também, correndo, querendo correr. E o vizinho batendo com a vassoura de baixo. E assim, o vizinho bem feliz, com o Noah correndo. Alucinado. O primeiro processo que eu fiz foi da Amazon, foi quando despertou o interesse em passar na Big Tech. E a gente ainda estava nos Estados Unidos, morando na Flórida. O que foi, aparentemente, mais tranquilo em relação às crianças, morava numa casa melhor, né? Isso, a gente tinha uma estrutura melhor, a gente podia sair, não era durante o Covid, então, se o Demétrio tinha que estudar, eu podia sair com as crianças, brincar, ir para casa de um amiguinho. É um processo que envolve o lado emocional, não só do Demétrio. Quando a pessoa decide entrar numa Big Tech e começar esse processo, é um processo em família. Então, quando foi esse da Amazon, que nós estávamos nos Estados Unidos, a gente ainda não tinha se dado conta de como seria todo o processo, porque para nossa família, aquilo ali era só o início. Ah, beleza, o papai tá ali, vai participar de uma entrevista, a mamãe vai sair com a Isabela, e a gente vai fazer outra coisa. Mas não é só isso, tem todo o emocional envolvido. E se a gente tá muito sobrecarregado, cheio de coisa, cheio de pepino, cheio de problema, cabeça muitas cheia, atividades, comendo muita besteira, dormindo mal, todo final de semana querendo fazer uma coisa diferente. Mas quer ver uma coisa? Os nãos que a gente tomou durante o caminho, aprendeu, hein? Foi porque a gente tenta a Amazon, a gente tenta o Facebook, a gente tenta o Google. E em alguns momentos eu tive expectativas reais de ter passado. Lembra? E eu já tava assim, internamente assim, nossa, dessa vez vai dar certo. E não dava. E toda essa somatória, mais os nãos, foi nossa, era muito baque atrás do outro. Diz aí. E aí, ele vai, acho que o último não, antes do sim, ele chegou a ir lá fazer a entrevista pessoalmente. Então, assim, nós ficamos em casa naquela expectativa também de dar todo o suporte para ele, assim, caraca, agora vai. Agora ele conseguiu. Ele volta para casa falando, nossa, eu acho que eu fui super bem, a gente, yes! Né? A gente era a semana do Thanksgiving nos Estados Unidos. Véspera da ação de graça. E isso, então nós estávamos muito felizes, assim, comemorando. Vai dar certo, já passei. Tal. E no dia do Thanksgiving, não, um dia depois, um dia antes, a gente recebe a notícia que não tinha sido daquela vez. E ele falou assim, hey Demétrio, eu só queria te falar que não foi dessa vez. Não, eu lembro das palavras. Hey Demétrio, só queria te falar que não foi dessa vez. Você tem alguma pergunta?
Nesse tom, né? Ei, Demetrio! Você tem alguma pergunta? Até que tinha, mas eles não respondem nada. E é muito não. E tudo isso vai fazendo com que a gente aprende ou a gente desiste. Exatamente. Nesse último processo, que foi o não, eu vi que o Demetrio deu uma baqueada. E aí, a gente, como cônjuge, a gente fala, cara, como que a gente dá o suporte agora, né? Tipo, cara, vamos lá, vamos comigo, eu tô contigo, entendeu? Se a gente precisar sair daqui, o que precisar ser feito, foi uma decisão em família. Então, eu acho que isso é muito fundamental, nós mulheres entendermos que nós somos importantes nesse processo. Esse processo é uma conquista do casal, da família. É uma conquista para mim, para o Demetrio, para a Isabela, para o Noah. Então, no início, no primeiro início lá na Amazon, nos Estados Unidos, eu não tinha essa noção que seria uma conquista. O processo da Amazon. Exatamente, que seria uma conquista nossa. Eu tinha assim, ele vai passar, vai ser um emprego massa e deu certo. Não é assim. Para ele estar pronto para entrar no processo dele, nós temos que estar juntos. Nós somos assim... Eu cheguei aí na Amazon pessoalmente, cheguei aí ao Google pessoalmente. Para fazer aquela última rodada, conhecer a empresa. E eles já... É tão legal porque eles já vão te mostrando os locais e os escritórios, as salas de reunião, já te falando assim, olha, quando você trabalhar aqui, você vai ficar aqui, olha, quando você trabalhar aqui, é aqui que é a sua sala de reunião. Quando você trabalha... Então, assim, tudo isso aumenta muito a expectativa e tudo. E eu fui bem. Eu cheguei a achar mesmo que a da Amazon eu meio que ainda tinha uma duvidazinha, mas a do Google eu achei, nossa, eu passei nessa parada. Não, e ele saiu da entrevista e ele fez um FaceTime comigo e com a Isabela, mostrando, olha aqui, eu saí, quando a gente vier pra cá, a gente vai morar assim, aqui, que tal esse bairro? Eu vou dar uma olhada nos bairros e tal, e eu, vamos lá, entendeu? Mas assim, nesse último processo, antes do sim, eu percebi, eu tenho que estar pronta também para dar o suporte se for mais um não. Vamos falar o que a gente fez quando deu certo. Vamos! Então, agora a gente vai falar do sim, né? Porque uma hora deu certo, uma hora a gente passou, a gente recebeu o nosso sim. Se você ainda não leu meu livro, lá eu explico direitinho que o melhor do mundo não é o melhor jogador. Não. O melhor do mundo é o que vence o campeonato, não o que vence a partida. E passar num processo desse não é uma partida, é um campeonato. São vários jogos. Tem um dia, lembra daquela rodada final como é? É o dia inteiro de entrevistas. Se lembro. Foi. Assim, é uma atrás da outra, você tem uma pausa ali de 1 hora para almoçar. E é uma entrevista assim, colada na outra, tem que estar bem preparado e a gente mudou muito nossa rotina. É um trabalho em equipe. Nós mudamos completamente a rotina da casa, a alimentação, horário de sono. Decidimos entrar com tudo nesse trabalho em equipe para a gente enfrentar essa bateria de entrevistas junto. É rotina e dieta de atleta. Porque no dia final lá, especialmente da rodada final, você tem que estar muito preparado. Você não pode ter uma desinteria ali durante... Né? A pressão é muito grande. É muita pressão. E quando você tá bem, você vem de uma rotina de sono boa, você tá com paz de espírito, sem muita atividade, sem muito conflito, com tudo assim mais regrado. Nutrientes, né, no seu sistema, os nutrientes certos, não tem pizza, não tem cerveja, cachaça e essas coisas. Exatamente. Isso ajuda bastante. Então, é muito importante, do ponto de vista do candidato, o suporte do cônjuge nesse aspecto. E para o próprio cônjuge é muito importante você se sentir importante. Você faz parte dessa conquista, a sua família, essa conquista é da família. Então, no início, nos primeiros processos, a gente não entendeu isso. E nesse último processo, foi um processo assim, foi all in. Nós demos tudo, assim, nós demos o nosso melhor para esse processo e deu certo. Exatamente. Então, olha, maridos ou esposas que são os aplicantes, vamos dizer assim, reconheçam a importância do seu cônjuge. Nós, dependentes. Exatamente, dos dependentes. Brincadeira. Porque eles têm um papel fundamental, sério, assim, de verdade, de coração, assim, amor, obrigado. Não, mas a gente vai dar esse beijo no final mesmo.